Gerente envolvido com a empresa irregular de segurança contratada pelo Corinthians segue trabalhando mesmo após o presidente Osmar Stabile garantir que ele não era funcionário do clube. Vaias contra o atacante Yuri Alberto revelam que ele perdeu o que de mais importante ele tinha dentro do Corinthians, e a defesa do ex-presidente André Sanches vai tentar anular na justiça a votação que acabou terminando com a expulsão dele do quadro associativo do Corinthians. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. A defesa dele vai tentar cancelar, anular na justiça a votação que terminou com a expulsão dele do quadro associativo do Timão. Na última segunda-feira, 25 de maio, aconteceu a votação entre os conselheiros que acabou terminando na expulsão do ex-presidente André Sanches, motivo uso irregular do cartão corporativo do clube. A Comissão de Justiça acabou identificando gastos irregulares, a ética acabou recomendando a expulsão, a votação aconteceu e o André Sanches, como eu disse, terminou expulso. Mas poucas horas depois dessa votação, poucos dias depois, veio a informação que a defesa do André Sanches vai recorrer dessa votação e vai tentar anular essa decisão. A defesa do André Sanches identificou graves irregularidades no processo que acabou terminando na expulsão. Entre os pontos questionados pelos advogados está o fato do Leonardo Pantaleão ter presidido a comissão de ética responsável pelo parecer que recomendou a expulsão e também ter comandado a votação no Conselho Deliberativo na última segunda-feira no Parque São Jorge. Outro ponto é a realização de votação aberta e nominal. Segundo os representantes do Andrés, o Estatuto Social do clube prevê escrutínio secreto para esse tipo de procedimento. A defesa ainda afirma que as irregularidades foram tão evidentes que geraram questionamentos de conselheiros durante a própria sessão. A minha opinião, quanto à defesa do André Sanches tentar anular a votação que terminou na expulsão dele do quadro associativo do Corinthians é a seguinte: para surpresa de 0 pessoas, ou alguém de repente imaginou que isso não iria acontecer. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não foi ele que disse ao ESPN que não queria mais saber, que não queria mais voltar? Então, por que a sua defesa está tentando fazer com que ele volte? Será que ele está sendo, de repente, obrigado pela sua defesa para poder entrar com essa tentativa na justiça? Sinceramente, nem dá para ficar mais perdendo tempo com isso. Há quem diga que realmente a votação, a maneira que as coisas aconteceram, deixaram brechas para que a defesa dele tivesse condições de entrar com esse processo e tudo mais. Então, é aquela questão. Vamos aguardar e vamos acompanhar qual será a decisão da justiça. Mas, volto a dizer a vocês, não era ele que não queria voltar? E aí, de repente, vai tentar voltar pela justiça? Então, termino novamente dizendo, para a surpresa de 0 pessoas. E agora vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto. Vaias contra ele na derrota para o Platense na noite da última quarta-feira na Neoquímica Arena acabaram revelando que o Yuri acabou perdendo o que de mais importante ele tinha dentro do Corinthians e o principal culpado é ele mesmo. O Timão, infelizmente, perdemos para o Platense em jogo da última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Um jogo péssimo, o pior jogo do Corinthians sob os comandos do Diniz. Muitas falhas individuais, muitos erros de passe,
2 gols tomados com 2 erros do paredão Hugo Souza e mais uma atuação péssima do Yuri Alberto, que até poucos meses atrás era o principal centroavante do futebol brasileiro. O Yuri, como eu disse, mais uma vez não jogou nada e foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo, dando lugar ao Pedro Raul. No momento em que a sua saída foi anunciada, o Yuri acabou recebendo muitas vaias, absolutamente que vaias, pelas atuações que ele vem tendo, vaias por ele ter demorado para sair de campo, saindo totalmente devagar, com o Corinthians perdendo 2-0 aos 35 do segundo tempo, mas principalmente pelas declarações que o Yuri Alberto deu há menos de 2 semanas atrás, quando nós vencemos pela Copa do Brasil, com gol do próprio Yuri Alberto, vitória diante da equipe do Barra, quando ele declarou que o ciclo havia acabado e tudo mais, e que ele gostaria de deixar o Corinthians. Então, enfim, o Yuri acabou perdendo apoio de nós corintianos, a maioria de nós corintianos, e ele, que sempre nos momentos difíceis recebeu o apoio, e claro, depois dessa declaração, absolutamente que a fiel torcida está bastante decepcionado com o atacante. A minha opinião quanto a essas vaias recebidas pelo Yuri Alberto é a seguinte: o Yuri, em momentos ruins, ele foi criticado, ele teve algumas vaias, sim, mas as vaias da noite da quarta-feira, dia 27 de maio, foram muito fortes. Vaias fortes mesmo, com pressão. Claro, o Yuri demorou para sair de campo, saiu de um jeito que parecia que o Corinthians estava ganhando, sim, mas absolutamente que o principal motivo das vaias foi a declaração do Yuri depois da vitória diante da equipe do Barra. O Yuri, naquele jogo, ele estava 9 partidas sem marcar, e a Fiel o apoiando, um jogador sempre brigando em campo. E aí, o que o Yuri fez? Ao invés de ir lá falar coisas positivas do gol marcado, foi lá e falou que o ciclo dele havia terminado, gostaria de ir embora. Claro que isso acabou caindo como uma bomba entre nós torcedores. Sinceramente, o Yuri, ele não é qualquer jogador. Está no Corinthians desde 2022. Já foi artilheiro, tem uma identificação com nós, só que ele acabou meio que desestabilizando isso. Ele vai ter que correr muito para recuperar. Essas vaias demonstram que ele perdeu o que ele tinha de principal dentro do Corinthians, que sempre foi o nosso apoio. Mesmo nos piores momentos, quando o Brasil inteiro, o futebol inteiro, não acreditavam nele, nós, corintianos, sempre o apoiamos. Agora, depois dessas declarações, ele acabou jogando fora uma fala extremamente desnecessária. Eu já falei para vocês que ele não precisava ter falado aquilo naquele momento, e agora ele vai ter que correr atrás e muito para tentar recuperar isso. Se não for embora, não for embora. Sinceramente, claro que essas vaias acabam complicando ainda mais a situação dentro do clube, e ele foi vaiado dentro da nossa casa que, na verdade, ele é o maior artilheiro. O Yuri é o maior artilheiro da Neoquímica Arena com 50 gols marcados. Então vejam que ele acabou conseguindo com aquela declaração infeliz. Por enquanto, destruído. Pode recuperar? Sim, eu acredito que sim. Mas por enquanto está destruído o que ele tinha de mais importante dentro do clube. Eu acredito que o Yuri Alberto vai conseguir dar a volta por cima, mas para isso, ele tem que começar isso. Claro, primeiramente, mudando a sua postura. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba que pode destruir a gestão do atual presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Responsável por empresa irregular de segurança contratada pelo Corinthians, que inclusive já virou investigação do Ministério Público, segue trabalhando normalmente, mesmo após o presidente Osmar Stabile garantir que ele não era funcionário do Timão. Nesta quinta-feira, 28 de maio, acabou explodindo mais uma bomba para os lados da gestão do atual presidente Osmar Stabile. Segundo informações do GE,
o gerente operacional Fernando José da Silva, conhecido como Nandão, envolvido no caso da contratação daquela empresa irregular de segurança que recebeu quase 700 mil reais do Corinthians, continua exercendo funções dentro do clube, segundo os documentos que foram obtidos pelo GE. Os documentos mostram ofícios enviados à Polícia Militar, solicitações de escolta para delegações e uso do e-mail corporativo do Corinthians, assinaturas e carimbos do departamento de futebol, mesmo após o Stabile garantir que o Nandão não tinha nenhum vínculo com o clube. O caso que acabou chamando muita atenção, como eu disse, virou investigações do Ministério Público, porque a empresa não tinha autorização, claro, da Polícia Federal para poder prestar o serviço de segurança prestado, e lembrando que até em nota o Corinthians afirmou que o Fernando não possui nenhum vínculo com o Corinthians, nenhum vínculo empregatício, nenhum cargo remunerado, alegando que suas atuações aconteceram de forma voluntária. Vejam só o ponto que as coisas chegam. Porém, em abril de 2026, o Fernando enviou e-mail oficial ao 31º Batalhão da Polícia Militar, apresentando-se como gerente operacional do Corinthians, segundo documentos do GE. Na mensagem, ele afirmou, inclusive, que o presidente do clube, Osmar Stabile, havia determinado o pedido de apoio para a delegação. Já no último dia 23, o Fernando voltou a atuar diretamente em outro pedido de escolta, dessa vez envolvendo a passagem do Platense pela cidade de São Paulo para o jogo da Libertadores, jogo que aconteceu na Neoquímica Arena na noite do último dia 27. E ainda a reportagem diz que pessoas ligadas ao clube garantem que o Nandão segue responsável pela segurança do CT Joaquim Grave, também acompanhava delegações em viagens, além de atuar na segurança pessoal do presidente. Tudo isso acontece apenas 2 semanas depois do presidente Osmar Stabile afirmar categoricamente em entrevista gravada que Fernando não era funcionário do clube, não era gerente e não tinha nenhum cargo. Lembrando que, quando explodiu a bomba da empresa de segurança, o Fernando primeiramente garantiu que quem havia pedido para ele abrir essa empresa tinha sido o agora ex-diretor administrativo Fábio Soares, que renunciou ao cargo. Depois ele mudou a versão, dizendo que foi o presidente Osmar Stabile. O presidente disse que não tinha nenhum vínculo e tudo mais, e no final das contas vem essa matéria do GE, mais uma bomba explodindo para os lados da gestão do Osmar Stabile. A minha opinião quanto a essa nova revelação envolvendo a empresa irregular de segurança, sinceramente, para mim, é mais uma grande bomba que explode para os lados da gestão do Osmar Stabile. Mais uma bomba que pode destruir a gestão do Stabile. Gestão dele que, inclusive, já tem pedidos de impeachment. As contas da temporada passada, polêmicas, requerimentos no Conselho Deliberativo, inclusive requerimento que pode cancelar a aprovação das contas. Corinthians fazendo acordo com a PGNF, depois Corinthians voltando à lista de devedores, mais 40 milhões em fundo de garantia. Então, e aí vem essa questão da empresa de segurança. A pessoa não trabalhava, depois trabalhava e continua. Não é um funcionário qualquer. Quando o Stabile fala, quando o Corinthians fala que é voluntariado, então quer dizer então que uma pessoa que é voluntária, ela acaba prestando trabalhos assim de extremo vínculo com o clube. Porque quando o Corinthians fala de alguém que não tinha cargo, que não era gerente, não era funcionário, e os documentos mostram e-mails oficiais solicitando escoltas na polícia, como que uma pessoa que não tem vínculo nenhum presta um trabalho desse? E se amanhã, por exemplo, ele faz algo errado? Como que você vai cobrar um cara que de repente não tem vínculo nenhum? Então, beira o absurdo, principalmente o Corinthians emitir uma nota dizendo que o cara faz trabalho voluntário.
Então, quando uma pessoa utiliza a estrutura do clube, como eu disse, os e-mails oficiais do clube, se ele não faz parte do clube, então como que ele tinha, assim, tanto acesso? Dizer que o cara era voluntário, não ter vínculo nenhum, com tanto acesso, sinceramente, é uma confissão de total amadorismo. Porque isso não existe. Você delegar tantas funções importantes a uma pessoa que é voluntária. Então, sinceramente, para mim, é uma sensação de total desorganização, falta enorme de transparência. E quem que fica marcado? É o Corinthians e mais uma vez, claro, o Corinthians é vítima, vai ser investigado pelo Ministério Público. Então, é um Corinthians que toda semana surge uma nova crise, surge uma nova bomba, e essa é mais uma que, para mim, sinceramente, pode destruir a gestão do Osmar Stabile. E aí vem a questão. O Stabile disse que o cara não era funcionário, aí o cara fazendo funções. Isso se chama o quê? Mentiu? Supostamente mentiu? Temos que falar assim. Lembrando que o Stabile chamou alguns profissionais da comunicação para dizer isso, para falar isso, que a pessoa não tinha um vínculo. E agora, será que ele chamará novamente? Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!